Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, terça-feira, dia 27 de julho de 2021, dia que o Senhor preparou, já concretizou, já manifestou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e nós sempre andando como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles e por isso nós estamos alegres, porque a vida, a presença, a plenitude vem do Senhor. A vida vem do Senhor. Ele como ele responde, né? Como Jesus responde a Marta, Maria, ali, as irmãs de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Então ele é a ressurreição e a vida. E se nós estamos vivendo, é porque Jesus Cristo já se manifestou sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Estamos, sempre lendo a palavra do Senhor, sempre meditando, e que você possa estar divulgando, e a gente sempre vai conversando a respeito da palavra, um pequeno trecho, pensando, meditando a respeito, em nome de Jesus. Estamos falando sobre escatologia, estamos falando sobre Novo Testamento maravilhoso, né? São 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. E o Novo Testamento começa com 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que Marcos, cronologicamente falando, foi escrito primeiro. Marcos foi escrito primeiro e ele é a base, né? O livro de Marcos é a base dos 2 livros de Mateus e de Lucas. Esses 2 evangelhos estão baseados, fundamentados, ou pelo menos com uma linha de raciocínio estabelecida através do livro de Marcos. Por que o livro de Marcos? Porque o livro de Marcos é essa preciosidade, né? E a gente daqui a alguns dias vai entrar já no livro de Marcos, essa preciosidade, até porque Marcos, a Bíblia fala que ele é o João Marcos, né? Ele tem nome composto, João Marcos. Então Marcos, ele foi tanto discípulo de Pedro, mas também ele foi discípulo de Paulo. Ele teve esse privilégio, né, de ser discípulo dos dois, e por causa disso ele, na verdade, é Pedro ditando para Marcos o Evangelho, né? O Evangelho segundo Marcos. Só que ele é tão pontuado, ele é tão... a doutrina no livro de Marcos é tão específica, expressa no sentido do ministério de Jesus, que ele passa a ser um documento onde Mateus, né, e Lucas escreve o Evangelho, possivelmente entre 50, 60 depois de Cristo, né, onde o livro de Mateus ele é principalmente distribuído nas sinagogas, principalmente a sinagoga de Alexandria e a sinagoga esqueci agora o nome, mas eu vou lembrar já. Então, são 2 principais sinagogas, e a partir daí a palavra do Senhor é distribuída e, portanto, o livro de Mateus é distribuído primeiro. Então se conhece em primeiro lugar mais o livro de Mateus do que o próprio livro de Marcos, né? Porque o livro de Marcos ele é distribuído numa segunda etapa. Já o livro de Lucas, ele é distribuído também, mas o livro de Lucas, como Lucas era um grego, né, um médico grego, que acompanhava Paulo, principalmente, inicialmente, por causa da enfermidade ou das enfermidades, ou daquilo que Paulo sofria. Então Lucas, ele passou a acompanhar Paulo num primeiro momento, exatamente para cuidar de Paulo. E aí passa a ser o grande, repórter, né, o grande escritor de Paulo no que diz respeito ao Evangelho de Lucas e também ao livro dos Atos dos Apóstolos, onde Lucas escreve. Então você tem todo esse panorama, né, bíblico a respeito, principalmente, do início do Evangelho, do início do Novo Testamento, e o porquê ele é tão importante para nós, como servos do Senhor, como igreja cristã, porque é a plenitude do conhecimento, é a perfeita expressão
do conhecimento de Deus através do seu Filho enviado, unigênito do Pai, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Dito tudo isso, vamos ler a palavra do Senhor, dar continuidade. Estamos falando sobre escatologia em cima do sermão profético, o sermão escatológico de Jesus, Mateus 21, 22, 23, 24 e 25. E você percebe o quê? Você tem exatamente nessa doutrina escatológica, profética de Jesus, todos os pontos importantes. E a partir dele é que todos os outros, comentários ou ministrações derivam. Então são os escritos de Paulo, são os escritos de João e são os escritos de Pedro, principalmente. Pedro, João e Paulo. Os apóstolos, Pedro e João, e também o apóstolo Paulo. Você percebe que quando João escreve no livro do Apocalipse, ou as suas epístolas joaninas, ou as epístolas petrinas de Pedro, ou então as cartas de Paulo, principalmente aos Tessalonicenses, principalmente porque Paulo ele visita o ambiente escatológico praticamente em todas as cartas. Só que em Tessalonicenses ele fala de uma maneira mais particular, ele fala de uma maneira mais incisiva sobre os últimos acontecimentos. Quando a gente pensa sobre últimos acontecimentos, e eu quero mais uma vez pontuar isso, eu já falei isso ontem, quando eu falei que a gente passaria um pouquinho pelo livro de Apocalipse, a gente não vai entrar, claro, como a gente tem feito, por exemplo, com o livro de Mateus. A gente não vai entrar nessa seara agora. Deixa para depois, a gente conversa a respeito do livro de Apocalipse, porque eu falo por experiência, que eu já fiz vários estudos a respeito, e quando você entra no livro de Apocalipse, em via de regra, algumas pessoas elas ficam tanto quanto cansadas, Desculpe o termo, mas é a verdade. É um tanto quanto cansativo. Por quê? Porque quando você entra no livro de Apocalipse, são muitos detalhes que você tem que ir e voltar para o entendimento da palavra no que diz respeito à cultura hebraica, no que diz respeito ao Antigo Testamento, no que diz respeito a todos os momentos que o povo passou na antiguidade. Na verdade, é a ilustração do Apocalipse em todos os sentidos. Então você tem que fazer essas visitações. E com isso, claro, o estudo, pelo menos da maneira que eu entendo, ele fica muito extensivo. Mas isso não significa que a gente não possa fazer. Isso é maravilhoso, a palavra de Deus ela é maravilhosa e a gente tem que fazer mesmo. Mas quando a gente vai falando sobre alguns textos e vai visitando e voltando, você dá essa, vamos dizer, fica mais leve, fica muito mais, ainda que extenso, ainda que de maneira, vamos chamar assim, em tempos, você vai visitando e depois você volta e depois você visita de novo e aí você vai, mas sem perder a linha do raciocínio. Então estamos falando sobre escatologia e eu falei sobre o livro do Apocalipse. Quando eu falo sobre o livro do Apocalipse, Apocalipse significa revelação. Quando você vai para a língua inglesa, por exemplo, no livro do Apocalipse, eles não falam Apocalipse, eles falam revelação. Apocaliptique ou apocalíptico é em grego, revelação em grego. O que significa revelação? Tirar o véu. Ou seja, tudo aquilo que estava de maneira enigmática ou guardada, agora ela está sendo desvendada, tirar o véu, revelada. Eu sempre falo para você que existem coisas na palavra, não é que é no sentido pentecostal, mistério, aquela coisa assim mais, etérea, alguma coisa misteriosa, mas muitas das coisas o Senhor não quer mesmo que a gente saiba. Ele não quer e pronto. Por exemplo, o dia e a hora da sua volta. Ele não quer que nós saibamos.
Pronto, então não adianta ficar, né? Ainda que a gente tenha uma linha de raciocínio, ainda que a gente tenha todo o livro de Daniel, principalmente as 70 semanas, já fizemos as nossas continhas, já aprendemos, né, que essas 69 semanas, elas são pontuadas de uma maneira quase que matemática em toda a palavra de Deus e fica até fácil de entender. Mas quando chega na semana de número 69 para a semana de número 70, existe um hiato, um espaço, que é exatamente esse espaço que nós vivemos hoje. Nós estamos entre a semana de número 69 e a semana de número 70, ou a 70ª semana. Por quê? Porque é exatamente esse espaço que nós temos do ministério do Espírito Santo. Nós temos aquilo que diz a palavra em Joel capítulo 2, né, que o Espírito do Senhor se derramará sobre toda a carne. Está escrito ali essa palavra profética. Nós vivemos esse momento do derramar do Espírito Santo, claro, sobre todos aqueles que quiserem ou desejarem. Mas você tem o quê? Você tem esse momento escatológico, né, esse espaço, exatamente para que nós possamos pensar sobre, agora eu falo nós como humanidade, né? Para que nós possamos pensar sobre regeneração, restituição, reconstrução, perdão, reconciliação, ressurreição. Então, é o momento que nós trabalhamos tudo isso exatamente para que a gente possa entender de que o Senhor está dando todas as oportunidades. Vou repetir, o Senhor está dando todas as oportunidades. Até esse momento que eu estou com você aqui agora. Você está aí na tua casa, ou no teu trabalho, ou nas tuas tarefas, nas tuas responsabilidades. Enquanto isso, eu estou aqui do outro lado e nós estamos lendo a palavra e pensando a respeito. E daqui a pouco nós vamos orar em comunhão. A Bíblia diz que a partir e através da qual as portas do inferno não prevalecem. Exatamente por causa dessa autoridade e dessa comunhão. Mas exige de nós também uma seriedade, uma responsabilidade sobre tudo isso que nós estamos vivendo. É muito importante e especial que a gente entenda que muitos, milhares, centenas de milhares de pessoas durante muitas gerações oraram, padeceram, né, foram zombados, foram mortos. Haja vista o que aconteceu ainda, né, entre o Brasil colônia e o Brasil império, quando missionários aportaram aqui no Brasil e foram mortos pelos religiosos da época, né, missionários presbiterianos, missionários batistas, né? Então isso que nós estamos vivendo aqui não é pura e simplesmente porque é rede social, é isso e aquilo. Nós estamos vivendo aqui como resultado de pessoas que clamaram, que choraram, que oraram, que se derramaram, clamando ao Senhor para que o Senhor pudesse se manifestar na nossa terra. Então isso é de muita responsabilidade. E não pode passar desapercebido ou passar como se fosse, né, um outro programa, como todos os outros programas. Não. Nós estamos pensando sobre a palavra do Senhor. Isso é muito, mas é muito importante e é muito sério. Quando a gente fala sobre escatologia, mais ainda, porque nós temos a figura da esperança e tudo que nós pensamos a respeito. O livro do Apocalipse, eu até faço essa pergunta em uma das postagens que eu fiz ontem, eu faço essa pergunta: por que foi escrito o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse foi escrito, em primeiro lugar, para que nós pudéssemos saber e entender que Jesus está na glória, que Jesus está na sua plenitude, que ele venceu todas as coisas e vivo está. Em segundo lugar,
para que nós tenhamos a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele detém o domínio e a majestade em todos os níveis. Daí eu sempre falar para você que eu acho tão delicado de Mateus quando ele fala de reino dos céus no plural. Por quê? Porque quando ele fala de reino dos céus, ele está, na verdade, demonstrando para nós que esse rei, o rei dos reis e senhor dos senhores, ele é rei em todos os níveis, em todos os ambientes espirituais, seja lá na majestade, na presença do Pai, seja nos outros, como se fossem fatias, né? Nas outras dimensões espirituais, seja debaixo da terra, seja no Hades, seja, como diz a outra palavra, em Sheol, seja lá onde os espíritos estão em prisão, não importa. Ele é Senhor de todas as coisas. E em terceiro lugar, para que nós tenhamos a esperança, e que essa esperança não apenas invada o nosso coração, mas nós sejamos propagadores, promulgadores, anunciadores, né? Como a gente fala no nosso português, principalmente do Norte e Nordeste, né? Que nós façamos a anunciação, né? De que Ele é realmente o autor e consumador da nossa fé. E que nós temos toda a condição de vivermos conectados, aliançados, em comunhão plena com Ele e por causa e a partir e através dele com toda a Trindade. Então, claro que nós pensamos tribulação, e eu vou falar rapidamente dos selos, das trombetas, tudo aquilo que está escrito no livro de Apocalipse. Claro, nós temos que estudar, temos que pensar, meditar e entender que o Senhor está nos falando e está nos alertando para que nós estejamos preparados para todas as coisas. Mas do outro lado, sempre pensando o seguinte: Ele tem o controle, Ele tem o domínio, Ele tem a majestade, Ele é o verdadeiro sol da justiça, Ele é a verdadeira estrela da manhã, né? Como a gente fala no nosso português, a estrela d'alva, né? Ou então a estrela da alva, né? Ele é aquela estrela que antes do amanhecer ela brilha e ela se mostra no céu. E a madrugada, né, da noite para a madrugada, ela é rompida por causa da luz dessa estrela. Então ele é a estrela, a verdadeira estrela da alva, ou como nós falamos no nosso português, estrela d'alva, né? Então vamos pensar a respeito. Apocalipse capítulo 1 fala sobre coisas importantes que eu quero falar aqui. Apocalipse capítulo 1, eu já falei ontem, eu só vou falar novamente e a partir daqui a gente vai conversar um pouquinho mais. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto. Está falando sobre a manifestação, a aparição do Senhor Jesus, né? Porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Glória a Deus. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, João está no momento crítico. Diz aí, né, os estudiosos, não, a Bíblia não fala a respeito, mas os historiadores dizem que João já havia sofrido todo tipo de flagelo. E um deles, que a maioria concorda que aconteceu, ele foi jogado como se fosse num caldeirão grande de água fervente. Ele foi lançado lá dentro. E ao ser lançado, os livros históricos, alguns deles dizem que ele ficou vivo e ele foi colocado para fora. E porque ele foi colocado para fora, logo em seguida, ele foi mandado para vamos chamar assim, uma prisão domiciliar. Mas não era qualquer lugar, ela era a ilha de Patmos.
A ilha de Patmos fica naquela região, né, do Mediterrâneo, aquela região ali entre Grécia, entre a Turquia, mais ou menos aquela região. E eu chamo de borra de vulcão, né? Por quê? Porque é um vulcão que em algum momento da história da humanidade entrou em erupção e as suas lavas, né, se derramaram ali e ao se encontrar com o mar, esfriou e aí ficou uma borra, né? Eu chamo de borra, que são aquelas ilhas que são muito bonitas, né, na fotografia. Mas são ilhas, entre aspas, são terras mortas, né? Por causa exatamente dessa situação. Então, ele foi colocado numa ilha chamada Ilha de Patmos, exatamente com essa característica. Era uma ilha de 16, mais ou menos 16 quilômetros quadrados de território, e ali ele ficou, né, por algum tempo. A palavra do Senhor fala que quando foi o dia do Senhor, possivelmente já se falava no domingo como sendo o dia da ressurreição, e obviamente ele estava na presença do Senhor, e aí o Senhor lhe apareceu. E o Senhor lhe trouxe toda a revelação. A Bíblia fala de que João teve toda a revelação e escreveu, né? Isso ele escreve antes de escrever, possivelmente antes de escrever o Evangelho de João. O Evangelho de João é o último livro, de maneira cronológica, é o último livro da Bíblia. É por isso que o Evangelho de João é diferente do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Até porque João não se utiliza como base do livro de Marcos. E ele fala de um evangelho mais voltado, né, para o amor e mais voltado para a pessoa do Espírito Santo. Exatamente, até porque ele vivia uma situação dessa, né? Ele vivia de maneira solitária. Alguns dizem que não é porque ele morreu, entre aspas, de morte morrida, porque ele morre já com quase 100 anos, que ele não tenha sofrido. Pelo contrário, ele foi o que mais sofreu, porque ele foi o que mais ficou vivo. Então ele sofreu muito mais do que todos os outros apóstolos que morreram muito antes dele. Então João carrega essas características. Ele fala muito do amor, ele fala muito do consolo, do conforto e da presença do Espírito Santo. João, ele se mostra, né, totalmente rendido à glória do Senhor. Agora, de uma coisa, e eu falo para você como uma marca, né? A marca da amizade. É aquilo que eu sempre falo. Quando as pessoas me perguntam, olha, mas será que quando a gente morre e depois a gente ressuscita, vai reconhecer os nossos queridos? Claro que vai reconhecer, eu falo. Aí eu dou exemplo do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus teve em João o seu melhor amigo. Quando ele ressuscita, ao se revelar à humanidade, para quem que ele se apresenta? Claro, para o seu melhor amigo. Eles continuam amigos do mesmo jeito. Então a gente entende essa relação poderosa de amor. E é por isso que João, ele é uma pessoa, e ele se mostra uma pessoa de maneira muito, né, nas entrelinhas, de maneira subliminar. Ele se mostra uma pessoa amorosa, uma pessoa que tinha realmente uma relação com Jesus Cristo, mas muito próxima, muito pessoal e muito singular. Antes de falar do livro do Apocalipse, eu gosto de saber quem é a pessoa, por que ela escreveu, qual, em que patamares, sobre quais, né, sentimentos, ambientes que essa pessoa está escrevendo. Às vezes eu acho mais importante do que pura e simplesmente ler a Bíblia de maneira, desculpe a palavra técnica, de maneira exegética, né? Mas é muito mais do que isso. Então a palavra do Senhor mostra aqui um homem completamente rendido,
que foi visitado pelo seu grande e maior amigo. E o seu amigo se dá mais uma vez a se conhecer, agora de maneira glorificada, agora de maneira completamente estabelecida, na perfeição e na plenitude. E esse João, glória a Deus por isso, ele nos mostra um Senhor Jesus completamente, vencedor e completamente conquistador e realizador da sua posição. Ele não conquista a sua posição porque ele é a segunda pessoa da Trindade, não. Mas ele conquista a sua posição porque ele é o homem perfeito. Ele é aquele que deveria vir. Ele é o modelo, ele é o gabarito, ele é o nosso exemplo eterno. Então João declara e mostra isso muito claramente. Acima de toda simbologia que existe demais no Apocalipse. Acima de toda a revelação que também é maravilhosa. Mas existe essa relação. E eu falo para você que essa relação, ela precisa estar à flor da nossa pele. O Senhor Jesus, ele precisa ser para nós, agora você vai entender exatamente aquilo que ele foi para João. O seu amigo, o seu consolador, o seu revitalizador, o seu alimento, o seu porto seguro. Não importa que ele havia passado pelo caldeirão de água fervendo, que deve ter ficado com várias marcas na pele. Alguns dizem que João era carregado no final da sua vida, ele não conseguia permanecer de pé, de tanto que ele havia sofrido. Alguns dizem que ele era levado no colo de um lado para o outro, exatamente por causa dos flagelos. Alguns dizem que ele tinha sua pele toda alterada, a sua estrutura óssea toda comprometida. Mas ele permaneceu firme. E ele trouxe essa preciosidade que é o livro do Apocalipse. Então, ele diz aqui no versículo 19: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, aqui está a síntese de todo o Apocalipse. As coisas que viste, as que são, as que estavam acontecendo naquele momento, mas também as que hão de acontecer depois destas. A palavra do Senhor diz assim, e eu vou pular o capítulo 2 e o capítulo 3, que falam sobre as 7 igrejas, e depois em outro momento a gente lê a respeito, E diz aqui no capítulo 4, depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, toda a linha de raciocínio escatológica, ela começa assim, de maneira efetiva, didática, técnica, a partir do capítulo 4. Então, no capítulo 4, e veja a delicadeza do Senhor Jesus. É por isso que o livro de Apocalipse é tão importante nesse aspecto. Aliás, é o único livro na Bíblia que diz que se você ler, você será abençoado só por você se propor a ler e tentar, descobrir toda a vontade do Senhor. Só por isso você já leva no bojo da tua vida uma bênção. Então o livro do Apocalipse é riquíssimo e é maravilhoso. Então a palavra do Senhor mostra que ele convida, ele chama João para ver.
João vem ver das coisas que irão acontecer. Então é a preocupação de Jesus que João escreva tudo, documente tudo, para que pudesse chegar até nós. Então, a questão da revelação não é uma coisa que uma pessoa quis. Não. É o próprio Senhor Jesus que o chamou para contemplar, para ver, para experimentar, para expressar a posteriori tudo aquilo que ele havia visto. Então, o livro do Apocalipse, ele tem esse projeto, esse plano de Deus, para que nós saibamos de tudo, claro, aquilo que interessa. O que não interessa, Deus não vai falar mesmo, porque ele não quer falar e pronto. Mas tem coisa que interessa a Deus para que nós saibamos. Ele diz aqui: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e apresentados neles 24 anciãos vestidos de branco. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando voa. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Glória a Deus. Esse é o nosso Senhor. A gente vai falar um pouquinho mais. Não vamos entrar em todo o livro do Apocalipse, mas alguns textos, só para a gente entender, depois a gente caminhar para um outro tema que diz mais a respeito da grande tribulação. Vamos orar, vamos colocar tudo diante do Senhor, porque esse é o nosso Deus, a preocupação dele, toda a sua delicadeza em fazer com que nós entendamos que ele está no controle. O livro do Apocalipse é, para nós nos dias de hoje, necessário para sabermos que ele está no controle. Ele tem todo o domínio e toda a majestade. Eu sei que existem algumas teologias que defendem, né, principalmente aquelas teologias que vamos chamar assim, inspiradas pelo humanismo, pelo existencialismo, pelo liberalismo, né, pelo antropocentrismo. Essas teologias, elas colocam Deus de uma maneira que eu acho muito perigoso. Por quê? Porque, segundo essa linha de raciocínio, Deus vai agir? Vai. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Tá correto isso? Tá. Claro. Existem coisas, eu sempre falo, a ação de Deus na nossa vida é a 4 mãos. O milagre é feito a 4 mãos. De um lado, as mãos divinas, e do outro, as mãos humanas. Sempre assim. Lógico. Mas as pessoas, quando dizem isso, elas carregam um pouquinho mais no comentário
quando dizem que a gente tem que fazer tudo aquilo, a nossa parte, que o mundo, a existência e tal. Então a impressão que dá é que Deus está meio na paralela, assim, meio distante da minha vida, e eu tenho que resolver a minha vida, decidir a minha vida, trabalhar a minha vida e tudo mais. E Deus, aí fica difícil de Deus entrar. Porque aí, por exemplo, eu vou orar por cura. Eu vou orar por saúde. Aí eu já começo a falar dessa maneira. Olha, eu vou orar por cura, mas você sabe que a vontade de Deus é soberana. O que eu estou falando com isso? Pelo menos eu percebo isso, né? Eu estou falando o seguinte, olha, a gente vai orar porque tem que orar, né? Sabe como é que é? A gente ora, a gente vai orar. Agora, você sabe que, né? Tipo assim, eu já começo a me justificar. Não, eu vou orar. O que Deus quiser fazer, ou o que Deus quiser realizar, claro que cabe a Ele, lógico. Ninguém é idiota para saber que Deus está no controle. Mas que eu vou orar porque eu creio em cura, que eu já vivi cura, vivo cura e vejo cura, lógico. Agora, isso é de cada um. A única coisa que eu falo para você é que você precisa tomar cuidado para que Deus não fique tão distante, sabe? E aí, tudo que está escrito na palavra de Deus, uma boa parte é lenda. Fica folclórico. Fica uma historinha muito bonita para conhecer, mas não tem nada, nenhuma ação sobre a minha vida. Por quê? Porque Deus está distante. Esse Deus que está aqui está muito distante da minha vida, do meu cotidiano e das minhas contingências. Então, é perigoso. Então o livro do Apocalipse, ele diz respeito de um Deus que está no domínio de todas as coisas. De um Deus que escreve lá no Salmo 139, do versículo 14 em diante. Eu tenho nas minhas mãos o livro e eu escrevi todos os teus dias no meu livro. É esse Deus que eu sirvo, que eu prego e que eu vivo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por todos que estão aqui. Minhas tias, a Amanda, o Bispo Antônio, o João, a Roseli e também a Ângela. E Deus abençoe também o Fábio, a Márcia, o Luiz Henrique. O Senhor abençoe a pastora Mara, todos os seus queridos, a Elô, o Wesley e também os seus queridos familiares, meus pais, meus tios, toda a família, Senhor, seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, todos aqui, a presença, a plenitude, nossos filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, avós, tios, marido, esposa, pais, derrama-te, ó Deus, com a tua glória e com a tua unção, e que nós tenhamos sempre a certeza e a convicção de que o Senhor está no controle da nossa vida. Por isso nós nos derramamos diante do teu altar. Espírito Santo, vem nos exortar, nos edificar, nos consolar, mas invade-nos com a tua presença, com o teu mover, com a tua unção, com o teu fogo santo, com a plenitude da tua presença, nós sejamos invadidos, cheios, transbordantemente visitados pelo Senhor, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te, ó Deus, sobre os nossos queridos que estão passando pela Covid-19, um momento terrível, trágico. Senhor, tem misericórdia de tudo aquilo que muitos de nós já passamos e, ó Deus, alguns de nós estamos passando ainda, como a vida do Marcos, lá em Valinhos. Abençoa, toca, visita, que seja um dia de boas notícias, visita essa UTI, equipamentos, respiradores, enfim, tudo, tua graça, tua glória se derrame sobre a vida do Marcos, e nós como igreja, em comunhão, declaramos o Marcos curado, visitado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, que fez a vida, que tornou a vida viável, aquele que era, é e sempre será a plenitude
plenitude do Senhor nas nossas vidas, seja na vida do Marcos e também na vida do Márcio. Visita o teu servo, cobre com o teu sangue, ordena os teus anjos, a tua saúde, a tua cura sobre a vida dele também, os nossos queridos, ó Deus, visita pulmões, artérias, veias, coração, pâncreas, fígado, rins, tireoide, olhos, ouvidos, células, circulação sanguínea, artérias, recebam a vida, recebam o poder da vida, a plenitude da ressurreição, aquele que é a ressurreição e a vida, se derrame poderosamente sobre o teu corpo, sobre esses diagnósticos, sobre tratamentos, a glória, a presença, o mover do Senhor. Eu te peço, ó Deus, por um esposo de uma aluna da minha filha Giovana, que está com diagnósticos assim, de câncer e tudo. Senhor, derrama-te sobre essa família, sobre aqueles nossos queridos que estão com diagnósticos. Derrama-te, ó Deus, muda, transforma, toca, restaura, renova, visita com as tuas águas curadoras, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, o nosso Brasil, o nosso povo, ó Deus, tão desprezado, o nosso povo, ó Deus, tão fraco diante de tantas coisas que estão acontecendo. Tem misericórdia do nosso país, perdoa o nosso pecado, vem com a tua compaixão, vem com a tua cura, com a tua saúde, com a tua libertação, quebra a maldição da terra, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, que seja uma terça-feira maravilhosa, uma terça-feira poderosa, uma terça-feira onde os teus servos serão abençoados, constituídos, capacitados para realizarem, para conquistarem, para terem vitórias, as boas notícias, a tua palavra, a tua prosperidade, o teu sucesso esteja sobre cada um de nós, nossas casas, nossas famílias, nossos queridos, e em tudo que nós fizermos, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Glória a Deus, você tem uma terça-feira maravilhosa. Dá o teu like, o teu coraçãozinho, o teu joinha, se inscreva ali, seja no Instagram, no Facebook, ou então no YouTube. Se inscreva, divulgue a palavra de Deus, pense a respeito de tudo, seja edificado, ore, se derrame diante do altar do Senhor, porque com certeza o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração humano, ainda o Senhor tem por derramar sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém? Um beijo para você, até amanhã às 10 horas. Fique na paz. Tchau, tchau.